Nós podemos abrir as Bíblias em Colossenses capítulo 1. Isso, obrigado. Colossenses capítulo 1. Nós vamos ler os versículos 21 e 22. A vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Amém. Até aqui a leitura da palavra de Deus. No ano passado, eu me deparei com uma cena cômica, digna de um seriado de comédia. Eu flagrei a minha mãe e a minha irmã conversando, mas o engraçado não era o assunto que elas estavam tratando. O engraçado é que cada uma delas estava tratando de um assunto diferente. Elas estavam tendo duas conversas distintas ao mesmo tempo, sem que um assunto interferisse no outro. A minha irmã estava tratando de uma coisa e a minha mãe de um outro assunto completamente diferente. E elas estavam conversando. A minha mãe falava alguma coisa, a minha irmã supostamente estava ouvindo, e ao responder, ela respondia com respeito ao assunto que interessava a ela tratar. Elas estavam fazendo isso, elas estavam tratando de duas coisas completamente diferentes. E eu fiquei observando como as duas estavam interessadas em tratar o assunto, ou tratar do assunto que lhe dizia respeito, sem se importar com o que a outra dizia. E eu fiquei ali observando por 1 minuto, 1 minuto e meio, talvez 2 minutos, não sei, e eu comecei a rir. Porque eu pensei, só faltava ter alguém aqui filmando, porque isso aqui é um seriado, é uma cena, um seriado de comédia. Eu comecei a rir, e ao rir as duas pararam e olharam para mim, e eu disse, vocês estão conversando, mas vocês estão tratando de dois assuntos diferentes. Vocês não estão falando a mesma coisa. Para que dois indivíduos se comuniquem apropriadamente, é necessário que todos estejam tratando do mesmo tema, do mesmo assunto. Além disso, para haver uma comunicação inteligível, uma comunicação que seja possível entender, é necessário haver um acordo prévio com respeito à definição dos termos que serão usados na discussão. Caso não haja esse acordo, com respeito ao sentido, com respeito ao significado das palavras-chave que serão usadas nessa discussão, nessa conversa, nesse diálogo, será impossível que os participantes da conversa se façam entender e entendam a outra pessoa. Porque os dois, de repente, estarão falando a mesma palavra, o mesmo termo, mas um deles entende aquele termo, aquela palavra, de uma forma. E o outro entende de outra. Isso é extremamente importante quando tratamos de termos bíblicos e teológicos, porque conforme alertou John MacArthur, um pastor que já morreu, um pastor americano que morreu no ano passado, ele alertou o seguinte: os falsos mestres usam o nosso vocabulário, mas eles não usam o nosso dicionário. Os testemunhas de Jeová usam o nosso vocabulário, mas eles não usam o nosso dicionário. Ou seja, eles usam os termos, as palavras que nós usamos, mas eles usam esses termos e essas palavras com um sentido, com um significado diferente daquele que nós usamos. Os mormons também fazem isso. Toda e qualquer seita, toda e qualquer herege e heresia faz isso. Eles usam o nosso vocabulário, mas eles não usam o nosso dicionário.
Vamos considerar como exemplo, rapidamente, aqui os termos pacto e aliança, que são palavras importantes na teologia cristã e com sentidos claros e definidos que foram consagrados ao longo da história da teologia cristã. Talvez você já tenha ouvido alguma pregação na qual a pessoa que estava pregando dizia o seguinte: olha, tu tem que fazer um pacto com Deus. Tu está enfrentando essa situação difícil, essa circunstância difícil, trágica. Tu tem que fazer um pacto com Deus, tu tem que fazer uma aliança com Deus. A única forma de tu conseguir sair dessa circunstância, a única forma de você conseguir resolver esse problema é se você fizer um pacto com Deus, é se você fizer uma aliança com Deus. Saiba que essa pessoa, ao insistir que você faça um pacto ou aliança com Deus, embora ela esteja usando termos bíblicos e teológicos, ela está fazendo isso com um sentido diferente daquele sentido que a Bíblia dá a esses termos. Com um significado diferente que a teologia dá a esses termos. Porque bíblica e teologicamente falando, os termos pacto e aliança se referem aos vários relacionamentos que Deus estabeleceu com a sua criação, com a humanidade e com o seu povo, relacionamentos marcados por obrigações que ele determina, por promessas de bênçãos caso haja obediências às obrigações que ele determinou, e ameaças de maldição caso essas responsabilidades sejam desprezadas. Isso é um pacto do ponto de vista bíblico. Isto é uma aliança do ponto de vista bíblico. Do ponto de vista bíblico e teológico, Deus é o único que tem a autonomia e a autoridade para firmar pactos e alianças. Não é Abraão que chega em Deus e diz: Deus, vamos fazer um pacto aí, vamos fazer uma aliança. Não é Davi que chega em Deus: Deus, quem sabe, vamos fazer um pacto, vamos fazer uma aliança. Nessa aliança o Senhor vai escolher um dos meus filhos para reinar eternamente sobre o teu povo. Não, não é Abraão que chegou em Deus sugerindo que Deus fizesse um pacto com ele. Não foi Davi que chegou em Deus sugerindo que Deus fizesse uma aliança com ele. Não foi ideia de Moisés: Deus, desce aí no Monte Sinai e faz um pacto, faz uma aliança com o povo que o Senhor acabou de libertar do Egito. Não, não foi isso. Não foi Noé que, depois de sair da arca, disse: Deus, vamos fazer um pacto, vamos fazer uma aliança, um pacto segundo o qual, ou pelo qual, o Senhor jamais vai destruir novamente a terra com as águas do dilúvio. Todas as vezes que a Escritura mostra um pacto, uma aliança sendo firmada, Deus é aquele que está firmando. Deus é aquele que deu a ideia, que sugeriu o pacto. Então, no ponto de vista bíblico e teológico, Deus é o único que tem autonomia e autoridade para firmar pactos e alianças, e os pactos e alianças por Deus firmados estão descritos na Escritura. Ou seja, quem sugere que para resolver os seus problemas você deve fazer um pacto ou aliança com Deus, essa pessoa está usando os nossos termos, o nosso vocabulário, mas ela não está usando o nosso dicionário. Porque ela está usando os termos pacto e aliança de modo contrário àquilo que a Escritura ensina. Você pode estar pensando: por que alguém faria isso? Bom, na melhor das hipóteses, é possível que quem assim se expressa, e aqui eu estou pensando nesse caso específico, né? Você tem que fazer um pacto, você tem que fazer uma aliança. É possível que quem assim se expressa tenha pouco conhecimento bíblico e teológico. A pessoa está bem intencionada, mas ela, nas suas muitas boas intenções, ela não conhece muito acerca
da Bíblia, ela não conhece muito acerca da fé cristã, da teologia cristã. E nesse caso, ela nem deveria estar ocupando um púlpito para ensinar o povo de Deus, né? Porque do que adianta a pessoa ter boa vontade em ensinar se ela vai ensinar tudo errado, né? Não tem muita validade nisso. Na verdade, não tem nenhuma validade nisso, porque entre você aprender algo errado e não aprender nada, é melhor que você não aprenda nada. Né? Porque não adianta de nada você aprender muita coisa e aprender tudo errado. Você não vai ter nenhuma vantagem nisso. Pelo contrário, você vai ter desvantagem. Porque há uma certa bênção na ignorância e no fato de que a pessoa está ciente da sua ignorância. Quando a pessoa está ciente da sua ignorância, ela não se arrisca a fazer besteiras e bobagens por aí. Né? Ela sabe que ela não sabe. Então ela fica, não, eu vou deixar alguém mais preparado do que eu para resolver esse problema, porque eu não sei como resolver. Agora, a pessoa que pensa que sabe, mas de fato não sabe nada, essa pessoa vai se meter em muitos problemas por pensar que sabe quando de fato não sabe nada. Então, na melhor das hipóteses, nós temos alguém muito bem intencionado, disposto a ensinar o povo de Deus, mas ele está ensinando tudo errado, pois não sabe de fato o que deveria ensinar, não conhece de fato a Bíblia, a palavra de Deus, a teologia cristã. Na pior das hipóteses, o indivíduo é de fato um falso mestre. Ele sabe que ele está usando termos bíblicos com um sentido diferente. Ele se apropria de termos próprios da teologia cristã, mas ele propositadamente usa esses termos com um significado diferente, porque ele tem o objetivo de desencaminhar o povo de Deus em direções a práticas que contrariam a Escritura. E ele faz isso motivado pelo ganho. Ele quer ganhar seguidores e ele quer ter ganho financeiro. Porque nesse caso, para você poder fazer um pacto que realmente vai resolver os seus problemas, você vai ter que desembolsar algum dinheiro. De repente, R$ 1.000. Mas R$ 1.000 vai cobrar apenas um pacto básico. Se você, além de resolver os problemas, quer receber a bênção de Deus, porque uma coisa é ter o problema resolvido, né? Mas o problema é resolvido, você volta a um estado anterior onde não havia nenhum problema. Mas, obviamente, seria melhor você não simplesmente voltar a um estado anterior onde não havia problema nenhum. O interessante seria você avançar, além de ter o problema resolvido, receber muitas outras bênçãos da parte de Deus. E para isso você não vai. Para isso, R$ 1.000 não basta. Para isso você vai ter que desembolsar, de repente, R$ 2.000. Nesse pacto, nessa aliança que você vai fazer com Deus. E se você soubesse, como a Bíblia usa esses termos, você não cairia no engano desse falso mestre, né? Porque você perceberia, não, esse cara está usando essas palavras bíblicas, mas ele está fazendo com um sentido diferente. Ele está enganando todas essas pessoas que não sabem como a Bíblia usa essas palavras, todas essas pessoas estão sendo enganadas por ele. Eu, graças a Deus, não estou sendo enganado porque eu tenho conhecimento bíblico, mas essas pessoas, infelizmente, estão sendo enganadas. É perigoso, então, concluir, e eu já vi pessoas concluindo isso, é perigoso concluir que só porque um indivíduo usa palavras da Bíblia, só porque um indivíduo usa termos bíblicos, termos teológicos, é perigoso concluir que só por causa disso, concluir que esse indivíduo esteja ensinando a verdade. É perigoso chegar a essa conclusão.
Porque esse indivíduo pode muito bem estar usando termos bíblicos e teológicos com um sentido diferente. É necessário, então, se assegurar que o uso que esse indivíduo faz de expressões teológicas e bíblicas é condizente com o seu sentido bíblico e teológico consagrado ao longo da história da teologia cristã. É por essa razão que nessa pregação nós nos dedicaremos a entender o sentido bíblico e teológico do mandamento que ordena a todos o arrependimento de pecados. Pois de nada adianta insistirmos que você deve ordenar que os seus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos se arrependam de seus pecados e creiam em Jesus, se você mesmo não tem muito certo na sua mente o que significa arrepender-se dos pecados. Você sabe que ao pregar o evangelho você deve ordenar que as pessoas se arrependam dos pecados e creiam em Jesus, mas de repente você não sabe o que significa arrepender-se dos pecados. É isso que nós faremos nessa pregação. E quando nós chegarmos à definição bíblica e teológica do que seja o mandamento do evangelho que ordena a todos o arrependimento de pecados, você perceberá que Martinho Lutero, aquele que deu início à reforma protestante, estava correto ao afirmar o que segue nas primeiras quatro das suas 95 teses que ele afixou na porta da igreja de Wittenberg em 31 de outubro de 1517. Lutero disse o seguinte nas suas primeiras teses. Primeira tese: dizendo nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo, arrependei-vos, reticências, certamente quer que toda a vida dos seus crentes na terra seja de contínuo arrependimento. Essa é a primeira tese. Martinho Lutero está dizendo, o arrependimento não é apenas uma coisa que você faz e deixa de fazer. Ah não, eu me arrependi. Faz 10 anos que eu me arrependi, faz 20 anos que eu me arrependi. Não. Quando Jesus disse, arrependei-vos, ele certamente quer que toda a vida dos seus crentes na terra seja de contínuo arrependimento. Essa é a primeira tese. A segunda tese, e essa expressão não se pode e não deve ser interpretada como referindo-se ao sacramento da penitência. Porque é isso que a teologia católica ensina, né? Você cometeu um pecado, o que você faz? Você vai até o padre para confessar o pecado. E o que o padre faz? O padre ordena alguma penitência, né? Hoje em dia vai ser o seguinte, não, tu reza uns 10 Padre Nosso, umas 20 Ave Maria e tá resolvido. Tu já fez penitência por esses pecados. O Lutero está dizendo, não, arrependimento não é isso. Essa expressão não pode e não deve ser interpretada como referindo-se ao sacramento da penitência, isto é, a confissão e satisfação a cargo do ofício dos sacerdotes. Todavia não quer que apenas, agora a terceira tese, todavia não quer que apenas se entenda o arrependimento interno. O arrependimento interno nem mesmo é arrependimento quando não produz toda sorte de modificação da carne, ou seja, não adianta de nada a pessoa afirmar, não, eu estou arrependido, mas esse arrependimento não causar modificações no comportamento externo da pessoa. A pessoa que diz, eu estou arrependido de mentir, das mentiras que eu conto, mas ela continua mentindo, adivinha só, essa pessoa não está arrependida, né? Pois se ela estivesse arrependida da mentira, ela cessaria de mentir. Ela não mais mentiria. E o mesmo com relação a qualquer outro pecado. Agora a quarta tese. Assim sendo, o arrependimento e o pesar, isto é, a verdadeira penitência, perdura enquanto o homem se desagradar de si mesmo. Enquanto o homem se negar a si mesmo. A saber, até a entrada dessa vida aqui para a vida eterna.
É por essa razão que a proposição principal dessa mensagem ordena o seguinte: abandone a inimizade contra Deus através da fé em Cristo e do arrependimento de pecados, pelo qual você passa a pensar, raciocinar, sentir, desejar, falar e agir conforme Ele te ordena na sua palavra, para que você viva neste mundo de modo santo, inculpável e irrepreensível. Paulo começa o versículo 21 da seguinte forma: a vós também. Mas a vós também o quê? Exatamente. A vós também Deus reconciliou consigo mesmo por meio do sangue que o seu Filho amado Jesus Cristo derramou na cruz, que é o tema tratado por Paulo nos versos anteriores. Colossenses 1, versículos 15 ao 20. E nós vamos ler aqui. Colossenses 1, versículos 15 até o 20. O qual, na verdade, isso aqui é quase como uma frase só, né? A gente pode ler a partir do versículo 12. Dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Em quem, o Filho, né? Em quem nós temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual, o mesmo Filho, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é o cabeça, aqui nós temos a cabeça, né? Mas uma tradução melhor é o cabeça. Ele é o cabeça do corpo da igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. E a vós também. Vós também fostes reconciliados. Jesus reconciliou a vós também, Colossenses, a vós que no outro tempo erais estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras más, mas agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Então, esse a vós também, aqui do versículo 21, se refere à reconciliação que Deus está fazendo através de Jesus Cristo, ou que Deus fez através de Jesus Cristo. Deus, através de Jesus Cristo, reconciliou consigo mesmo todas as coisas, no versículo 20, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. E os colossenses também foram reconciliados com Deus por meio de Jesus. Os colossenses, eles não estão fora do escopo da supremacia de Cristo na reconciliação de todas as coisas com Deus, o Pai. Deus, o Pai, também reconciliou consigo mesmo os colossenses por meio do sangue que Jesus, o seu Filho, derramou na cruz. Mas Paulo, ele sempre gosta de fazer o seguinte: antes de falar do que Deus fez a favor dos seus leitores, Paulo os relembra do estado de miséria e calamidade espiritual, ou miséria e calamidade espirituais, nas quais eles antes se encontravam. Ele diz a vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras más. Noutro tempo, antes que Epáfras tivesse chegado a Colossos, antes que Epáfras tivesse pregado o evangelho naquela cidade, antes que os colossenses tivessem a oportunidade e privilégio de ouvir acerca de Jesus e de crer nele, noutro tempo, escreve Paulo, os colossenses eram estranhos. E aqui estranho não é o sentido de esquisito. Não é que eles eram pessoas esquisitas. Não, eles eram estranhos a Deus, eles estavam separados de Deus, eles estavam separados de Jesus.
Assim como todas as coisas nos céus e na terra, os colossenses foram criados segundo a sabedoria e o planejamento do Filho de Deus, Jesus Cristo. Eles foram criados por Jesus e para pertencer a Jesus, conforme Paulo escreveu no versículo 16, né? Nele foram criadas todas as coisas, na terra, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Então os colossenses foram criados em Jesus, por Jesus e para Jesus. Mas antes de ouvir e crer no Evangelho, os colossenses estavam separados de Deus o Pai e de Jesus Cristo. Outrora, eles ainda viviam debaixo do domínio do império e da jurisdição das trevas. Mas não era o caso de que os colossenses fossem pessoas boas e bem-intencionadas. Não é o caso de que o único defeito dos colossenses seria a sua ignorância acerca de Deus e de Jesus Cristo e do Evangelho. Porque muitas vezes nós pensamos isso acerca dos nossos familiares, amigos e vizinhos conhecidos. Não. Meu familiar é uma pessoa boa. O meu amigo é uma pessoa boa. O único problema do meu familiar, do meu amigo, do meu vizinho, do meu conhecido é que ele desconhece a Deus, desconhece a Jesus. Ele não ouviu, não entendeu o Evangelho. Esse é o único defeito deles. Mas fora isso, eles são pessoas boas. Certamente os teus familiares, amigos e vizinhos são pessoas boas. Se eles forem comparados, por exemplo, com os adolescentes que torturaram aquele cachorro lá em Santa Catarina, né? Certamente nenhum familiar teu fica torturando animais de estimação por aí, né? Não fica torturando cachorros e gatos por aí, né? Então, comparado com aqueles adolescentes, certamente os seus familiares são pessoas boas. A questão é que quando Deus julga as pessoas, Deus não julga uma pessoa em comparação a outra. Deus não pega uma pessoa e julga se essa pessoa é melhor do que o seu próximo. Não. Deus julga a pessoa de acordo com a sua própria palavra, de acordo com a sua própria lei, ou de acordo com o próprio Jesus, que é aquele que obedeceu perfeitamente à lei de Deus. Então, ainda que relativamente falando, os teus familiares, amigos, vizinhos, conhecidos sejam pessoas boas, porque eles não saem por aí torturando cachorros e gatos, quando comparados com a palavra de Deus, quando comparados com Jesus, eles são pessoas más. Porque eles mentem. Eles roubam. Talvez não a mão armada, mas eles roubam. Eles enganam um cliente para arrancar um dinheirinho a mais do cliente. Isso é roubo. Então eles são maus. Paulo afirma que os colossenses eram inimigos de Deus no entendimento. Ou ainda conforme a tradução que eu fiz desse verso, eles eram inimigos de Deus na maneira de pensar. Eles eram estranhos, versículo 21, e na metade do versículo 21, e inimigos no entendimento, inimigos na forma de pensar. Os colossenses não eram pessoas boas, eles não eram pessoas bem intencionadas, eles não eram pessoas cuja única falta era desconhecer a Deus, Jesus e o Evangelho. Não, eles eram pessoas más, eles eram pessoas malignas, eles eram pessoas que eram inimigas de Deus no seu modo de pensar. Aqui Paulo se refere à doutrina cristã do pecado, que recebe a denominação teológica de depravação total. De forma mais específica aqui,
Paulo está se referindo aos efeitos noéticos do pecado. Eu vou explicar para vocês o que essas expressões significam. A doutrina da depravação total afirma não haver aspecto do ser humano que não tenha sido tocado e corrompido pelo pecado. Depravação total não significa que as pessoas são tão depravadas quanto elas poderiam ser, mas significa sim que não existe nada no ser humano que não tenha sido tocado pelo pecado. Tudo no ser humano foi tocado pelo pecado. Não existe aspecto da raça humana ou do ser humano que não tenha sido pervertido pelo pecado. Inclusive, as nossas mentes foram corrompidas, pervertidas e depravadas pelo pecado. O modo como nós pensamos e raciocinamos. E é aqui que entram os efeitos noéticos do pecado. Noético vem da palavra grega nous, que significa mente. Os efeitos do pecado na mente. E Paulo se refere de forma específica a isso, porque ele fala que os colossenses eram inimigos de Deus no entendimento, na mente, na forma de pensar, na forma de raciocinar. Ali estava a inimizade deles contra Deus. Na forma como eles pensavam, na forma como eles raciocinavam. A palavra grega dianoia, traduzida pela nossa Bíblia aqui como entendimento, e por mim como maneira de pensar, ela também pode ser traduzida como intelecto, mente, pensamento, raciocínio, capacidade de pensar e raciocinar, maneira de pensar e raciocinar e assim por diante. Na cultura ocidental, nós costumamos separar as questões da mente das questões do coração. Nós dizemos que a mente é responsável pelos pensamentos e raciocínios. E que o coração cuida dos sentimentos, o coração cuida das emoções, o coração cuida dos desejos. Mas na Bíblia, mente e coração são sinônimos. Na Bíblia, mente e coração são sinônimos, pois se referem à mesma realidade interna que controla tanto os pensamentos e raciocínios quanto as emoções e os desejos. Então, quando Jesus afirma nos evangelhos que as pessoas são contaminadas não pelo que entra nelas de fora para dentro, mas sim pelo que procede do coração, Jesus está se referindo aos efeitos noéticos do pecado. O que contamina a pessoa não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isso sim contamina a pessoa. Então Pedro disse a Jesus: explique-nos essa parábola. Jesus, porém, disse: também vocês ainda não entenderam, não compreendem que tudo que entra pela boca desce para o estômago e depois é eliminado? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina a pessoa, porque do coração procedem os maus pensamentos. O coração é do coração que procedem os maus pensamentos. Então o coração é sinônimo de mente. É do coração que procedem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, a imoralidade sexual, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias. São essas coisas que contaminam a pessoa, mas o comer sem lavar as mãos não a contamina. O pecado perverteu de tal forma a nossa mente que, assim como os colossenses, antes de termos sido reconciliados com Deus e feitos participantes dessa nova criação em Cristo, tudo o que se passava pela nossa mente era deturpado pelo pecado. E essa deturpação ocorria exatamente porque as nossas mentes eram regidas e controladas pelo pecado. Assim como os colossenses, outrora estávamos separados de Deus e éramos inimigos de Deus na nossa maneira de pensar, na forma como pensávamos, raciocinávamos, sentíamos, desejávamos e interpretávamos a vida e a realidade. Porque este é outro aspecto
Este é outro aspecto da depravação total e dos efeitos noéticos do pecado. O pecado em nós deturpa o modo como nós interpretamos a vida e a realidade. O pecado em nós é como um óculos mal ajustado. Quando a pessoa precisa usar um óculos, é porque existe algum problema nos seus olhos que está deturpando o modo como ela enxerga o mundo. Então a pessoa vai lá, ela faz todos os exames necessários, todos os testes necessários para saber qual a gradação que deve ser o óculos e tudo, como deve ser a lente. E ela compra o óculos conforme a prescrição do médico. Só que um óculos mal ajustado piora a situação, né? Ou vamos pensar o seguinte, vamos pensar numa pessoa que não precisa de óculos. A pessoa que não precisa de óculos e ela coloca um óculos, ela começa a enxergar tudo errado. Por quê? Porque o óculos está distorcendo. Ou ainda a gente pode pensar num óculos que filtra determinados comprimentos de onda e deixa a pessoa apenas enxergar tons de vermelho ou tons de verde, assim por diante. A imagem que a pessoa passa a enxergar é uma imagem deturpada, ela não está mais enxergando a realidade, ela está enxergando algo diferente da realidade. Assim é o pecado nas nossas mentes. O pecado nas nossas mentes faz com que nós interpretemos de forma errada a vida e a realidade. É por isso que existe um conflito entre o império das trevas e o reino do Filho amado de Deus. Este conflito é um conflito de cosmovisões, um conflito de visões distintas e irreconciliáveis da vida e da realidade. A cosmovisão do diabo é uma cosmovisão distinta e irreconciliável com a cosmovisão de Jesus. O diabo enxerga a vida e a realidade de uma forma, e Jesus enxerga a vida e a realidade de uma forma completamente diferente da do diabo. E adivinha quem é que tem a interpretação verdadeira? Não é o diabo. Porque o diabo é uma mera criatura de Jesus, né? O versículo 16 afirma: nele, em Jesus, no Filho de Deus, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Aqui está incluído o diabo, Satanás, que originalmente era um anjo de luz. Quem tem razão sobre a correta interpretação da vida e da realidade é Jesus, porque foi Jesus que criou a vida e a realidade. Quem tem a interpretação correta do relacionamento devido entre um homem e uma mulher é Jesus, e não o diabo. Porque foi Jesus que criou o homem, e foi Jesus que criou a mulher, e foi Jesus que instituiu o casamento. Então nós temos esse conflito de cosmovisões, de visões distintas e irreconciliáveis da vida e da realidade. Nós temos a cosmovisão daqueles que vivem debaixo do império das trevas, e essa cosmovisão em tudo se contrapõe à cosmovisão do Filho amado de Deus. Paulo descreve esse conflito de cosmovisões em Efésios. A gente pode abrir Efésios capítulo 2. Versículos 1 a 3. E vos vivificou Deus, o Pai,
vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Assim como em Colossenses, aqui em Efésios, Paulo introduz a salvação recebida pelos seus leitores e vos vivificou, mas ele para um pouquinho e ele diz: quer saber, antes de falar da salvação que vocês receberam, eu vou lembrar vocês mais uma vez de qual era o estado em que vocês estavam. Eu quero demonstrar para vocês a falência espiritual na qual vocês se encontravam. Os Efésios, os Colossenses e nós também, todos estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. E nós vivíamos na prática de transgressões e pecados porque nós seguíamos o príncipe do poderio do ar, porque nós seguíamos a esse espírito que governa aqueles que desobedecem a Deus. Nós fazíamos tudo isso simplesmente porque essa era a natureza. A saber, nós fazíamos a vontade da carne. Nós fazíamos tudo isso precisamente porque essa era a nossa cosmovisão, uma vez que fazíamos a vontade dos pensamentos. Como os nossos pensamentos eram inimigos de Deus, a nossa cosmovisão era inimiga de Deus. E ao fazer aqui a vontade dos nossos pensamentos, nós agíamos de forma contrária a Deus. Porque essa era a nossa cosmovisão. Tudo na nossa mente, tudo na forma como interpretávamos a vida e a realidade, a totalidade da nossa realidade interna, tudo isso era inimigo de Deus, ou estava numa relação de inimizade contra Deus. E essa nossa realidade interna, inimiga de Deus, ela não se permitia ser restringida, de modo que nós a manifestávamos por meio de obras e palavras malignas. Vamos ler de novo aqui os versículos 1, 2 e 3. E vos ficou, estando vós mortos em ofensas e pecados, né? Aqui são palavras e obras malignas, ofensas e pecados, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos os desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Essa nossa realidade interna, inimiga de Deus, se manifestava por meio de obras e palavras malignas. E é exatamente assim que Paulo caracterizou as obras más, as obras malignas praticadas pelos colossenses. A gente pode voltar para Colossenses capítulo 1, no versículo 21. A vós também, que noutro tempo erais estranhos e inimigos do entendimento, pelas vossas obras más. A inimizade no entendimento se mostrava pelas obras más. Os pecados e transgressões que cometemos antes de termos sido reconciliados com Deus, antes de termos sido feitos participantes da nova criação em Cristo, esses pecados e transgressões, a saber, palavras e obras malignas, demonstravam que as nossas mentes, a nossa forma de pensar, raciocinar, sentir e desejar, em tudo se contrapunha a Deus. Em tudo estava numa relação de inimizade contra Deus. É por isso que por toda a Escritura aparece o conceito de que uma árvore má não pode produzir frutos bons. Digamos que você está com vontade, está muito quente, né? Você quer fazer uma limonada para se refrescar, uma limonada bem gelada. Mas de nada adianta você querer colher limões de uma laranjeira, né? Porque uma laranjeira não produz limões. Uma laranjeira produz laranjas. Você pode colher laranjas e fazer um suco de laranja, mas não uma limonada.
Se você quer uma limonada, você deve ir até um limoeiro e colher os limões ali e fazer a limonada. Assim como uma laranjeira não produz limões, assim também uma árvore má não pode produzir frutos bons, e uma árvore boa não pode produzir frutos maus. Uma pessoa cuja mente está numa relação de inimizade contra Deus, uma pessoa que é inimiga de Deus no entendimento, na sua mente, essa pessoa, ela não pode fazer outra coisa a não ser pecar. Ela só pode pecar porque ela é inimiga de Deus no entendimento. Ela é inimiga de Deus na forma como ela pensa, raciocina, sente e deseja. E como as nossas palavras e ações são dependentes da forma como nós pensamos, raciocinamos, sentimos e desejamos, a nossa inimizade contra Deus também se mostra na forma como nós falamos e pensamos. Ou melhor, falamos e agimos. A pessoa que é inimiga de Deus, ela só pode pensar, raciocinar, sentir, desejar, falar e agir de forma contrária a Deus. Mas você deve estar pensando, não, mas peraí. Eu conheço pessoas que não são convertidas a Deus, eu conheço pessoas que ainda são inimigas de Deus nos seus pensamentos, mas nem tudo que elas praticam é pecado. Tem coisas que elas fazem correto, tem coisas que elas tem coisas que elas estão obedecendo a Deus, ainda que elas sejam inimigas de Deus nos seus pensamentos. Então, como assim, João? Como assim tu está dizendo que quem é inimigo de Deus no pensamento da mente só pode pecar contra Deus? Se eu conheço pessoas que são inimigas e não necessariamente estão pecando sempre, às vezes elas estão fazendo aquilo que é correto. Elas só estão fazendo aquilo que é correto porque naquela instância, aquilo que é o correto é bom para elas. Essa é a questão. A pessoa que permanece inimiga de Deus no seu entendimento, quando ela fala a verdade, ela não fala a verdade porque ela quer honrar o Deus da verdade. Não. Ela fala a verdade porque naquele momento a verdade é mais interessante a ela. Naquele momento a verdade é mais conveniente a ela. Naquele momento a verdade está do lado dela. Então ela fala a verdade. Mas se fosse uma outra circunstância em que a verdade estivesse contra ela, em que a verdade iria prejudicá-la, então ela mentiria. O teu familiar, que de repente tem algum... que tem clientes, e ele é honesto com os seus clientes, ele não está sendo honesto porque ele quer honrar a Deus. Não. Ele simplesmente está fazendo um cálculo. Se eu for desonesto agora, ele pensa, eu vou perder esse cliente. Né? Eu sou desonesto agora, eu ganho esse dinheiro aqui, mas eu nunca mais vou ganhar dinheiro dessa pessoa. Mais ou menos como aconteceu com um parente meu. Ele foi comprar um botijão de gás, ele comprou, e depois de algum tempo ele percebeu que ele foi enganado. Ele percebeu que dentro do bujão, o bujão realmente ele tinha 13 quilos. Mas parte daquele peso não era o gás. Parte daquele peso era a areia. Que de alguma forma, quem vendeu para ele o botijão conseguiu colocar. Quando eu ouvi essa história, eu pensei o seguinte, bom, essa pessoa, ela só ganhou o dinheiro uma vez desse meu parente. Porque certamente esse meu parente não vai mais comprar com essa pessoa, né?
Tu foi enganado uma vez, tudo bem, mas tu não vai continuar comprando com a pessoa que te enganou. Né? Tu vai procurar outro lugar para fazer os teus negócios. Então, o teu parente que é negociante e é honesto nos seus negócios, ele é honesto porque ele fez esse cálculo. Ele pensou, não adianta de nada eu querer ganhar um pouquinho a mais agora e perder esse cliente para sempre. É melhor eu ser honesto e daí esse cliente ele sempre vai voltar aqui. Eu sempre vou negociar com ele, eu sempre vou ganhar dinheiro dele porque ele vai gostar do meu serviço. Então ele não está sendo honesto porque Deus ordena que ele seja honesto. Ele não está sendo honesto porque ele quer honrar o Deus que é honesto. Não, ele está sendo honesto porque ele fez esse cálculo. E que bom que ele fez esse cálculo, porque certamente os clientes do teu familiar, amigo, vizinho, conhecido, eles se sentem bem tratados. Mas isso não elimina o fato de que uma árvore boa, ou melhor, uma árvore má, não pode produzir frutos bons. Deus lá do céu está olhando, Jesus lá do céu está olhando, e num certo aspecto Jesus está contente. Porque Jesus diz, bom, pelo menos esse cara aqui, né, pelo menos ele não está enrolando o seu próximo, ele não está enganando o seu próximo. Mas ainda assim, Jesus sabe, mas ele só não está enrolando o seu próximo porque ele fez esse cálculo aqui. Ele não está enrolando o seu próximo porque ele quer me obedecer de fato. Ele não está deixando de enrolar o seu próximo porque ele quer honrar o meu pai. Não. Ele está deixando de enrolar o próximo, ele está sendo honesto, porque ele fez esse cálculo, que ele percebeu, não, é melhor sempre ser honesto e manter essa clientela aqui e conseguir mais clientes, né? Porque um cliente bem atendido, um cliente feliz, ele sempre vai trazer mais negócios. Né? Ele vai dizer, aqui, tu tá com esse problema aqui, vai lá no fulano de tal, lá, aqui, o cara sempre faz serviço para mim, não tenho do que reclamar do serviço. Preço justo, correto. Exatamente. Deixa eu voltar aqui. Essa era a miséria espiritual dos colossenses e dos efésios e dos coríntios e também a nossa. Tudo em nós se contrapunha a Deus e mesmo quando nós fazíamos aquilo que Deus aprova, nós estávamos fazendo aquilo que Deus aprova não pelos motivos ordenados por Deus, somente porque aquilo que Deus aprova naquele momento era conveniente a nós. Essa é a decadência espiritual de todas as pessoas que você conhece e que ainda não foram reconciliadas com Deus, incluindo os teus familiares, amigos, vizinhos conhecidos. A menos que essas pessoas sejam reconciliadas com Deus, elas morrerão nesse estado de inimizade contra Deus. A menos que você seja reconciliado com Deus, você morrerá nesse estado de inimizade contra Deus. E agora a gente encontra um problema aqui, porque em Colossenses 1:20, Paulo enfatiza que em seu Filho, Deus já reconciliou consigo mesmo todas as coisas, tanto as terrenas quanto as celestiais. Em Colossenses 1:20, Paulo está ensinando aqui uma reconciliação universal. Paulo está ensinando uma reconciliação em que nada fica de fora. Nada fica de fora dessa reconciliação. Porque a gente esperaria que Paulo dissesse aqui que Deus, através de Jesus, reconciliou consigo mesmo todas as coisas que estão na terra. Mas Paulo acrescenta,
Não apenas todas as coisas que estão na terra, mas até mesmo todas as coisas que estão nos céus. Então nada escapa dessa reconciliação. Nada fica fora dessa reconciliação. Todas as coisas que foram criadas em Jesus, por Jesus e para Jesus, todas essas coisas estão incluídas nessa reconciliação. Então surge um problema. Porque a maioria das pessoas que você conhece não foram feitos participantes dessa reconciliação, né? A maioria das pessoas que você conhece ainda vive como inimigas de Deus, pela prática de obras malignas. E talvez você ainda esteja vivendo como inimigo de Deus. Por que existe esse descompasso entre a reconciliação universal efetuada por Jesus e a realidade que você observa no mundo ao teu redor? Porque aqui nós vemos que todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus, já foram reconciliadas por Deus mediante Jesus, mediante o sangue que Jesus derramou na cruz. Porque nós vemos isso aqui e nós não percebemos isso no mundo. Porque o mundo não parece ter sido reconciliado com Deus. Por que os teus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos não parecem ter sido reconciliados com Deus? Por que é esse descompasso? Esse descompasso ocorre porque, embora Deus já tenha assim estabelecido a paz e a reconciliação entre si e os pecadores que lhe devotam inimizade, essa paz e reconciliação apenas se tornam efetivas na vida das pessoas a partir de determinadas condições que o próprio Deus estabeleceu. E como Paulo está usando aqui o conceito de inimizade, nós podemos afirmar que existe uma guerra deflagrada pela humanidade contra Deus. E essa guerra foi deflagrada lá no Jardim do Éden, quando Adão pecou. E como todo conflito e toda guerra, a paz e a reconciliação só são possíveis quando o lado perdedor aceita as condições de paz e reconciliação determinadas pelo lado vencedor. É assim que as guerras terminam. As guerras só terminam, os conflitos só chegam ao final quando o lado perdedor se rende. Quando o lado perdedor diz, eu desisto. E nesse caso, se render, desistir, significa aceitar as condições de paz. O lado vencedor diz o seguinte, olha, eu vou deixar de guerrear contra ti, desde que tu aceite essas e essas condições. Por exemplo, a gente pode pensar na guerra entre a Rússia e a Ucrânia. A guerra pode acabar hoje, caso a Ucrânia ceda aos desejos de Putin. Que, se eu não me engano, é ceder parte lá do território da Ucrânia para a Rússia. A Rússia está dizendo, Ucrânia, a gente pode terminar esse conflito agora. Basta que tu aceite as condições de paz. E as condições de paz são essas. É assim que todo conflito e toda guerra chega ao final. E quem tem a prerrogativa e a autoridade para determinar as condições de paz e reconciliação é o lado vencedor. Quem você imagina que é o lado vencedor na guerra deflagrada pela humanidade contra Deus? Certamente não é a humanidade. O vencedor desse conflito certamente é Deus. E a vitória de Deus foi alcançada por Jesus durante a sua vida neste mundo. Mais especificamente pela sua morte, ressurreição e ascensão aos céus. Ali é que Deus se tornou vitorioso nessa guerra que foi deflagrada pela humanidade contra ele. Foi ali que Deus alcançou a vitória.
Isso quer dizer que é Deus e somente Ele que tem o direito e a prerrogativa de determinar as condições de paz e reconciliação para a humanidade pecadora e derrotada. E essas condições de paz e reconciliação, elas foram explicitadas primeiro por João Batista. A gente pode abrir em Mateus capítulo 3. Mateus 3. A partir do versículo 1. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz: Vós, o que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Este João tinha as suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: Temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão ele tem a pá, ele limpará a sua eira e recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha com um fogo que nunca se apagará. Por que João Batista conclama o povo para que eles se arrependam e produzam obras que demonstrassem a veracidade desse arrependimento? A razão é a seguinte: o reino dos céus havia chegado. Ou, para usar a linguagem de Paulo em Colossenses, o reino do Filho amado de Deus estava prestes a ser inaugurado. E apenas seriam aceitos como cidadãos do reino do Filho amado de Deus e súditos dele aqueles que mudassem a sua forma de pensar, raciocinar, sentir, desejar, falar e agir, que até então era inimiga de Deus. Porque esse é o significado do verbo arrepender-se e do substantivo arrependimento. Esse é o sentido. Arrepender-se no grego metanoel e arrependimento, metanoia, se refere à mudança na mente. A pessoa é inimiga de Deus, o seu pensamento, na sua mente, na sua forma de raciocinar, pensar, sentir, desejar. E o mandamento do arrependimento ordena que a pessoa mude isso. Tudo que a pessoa pensa, tudo que a pessoa raciocina, deseja e sente, tudo está em inimizade contra Deus. E o mandamento do arrependimento é para que a pessoa mude isso. Deixe de ser inimigo de Deus. Abandone a inimizade contra Deus. A forma como tu pensa é contrária a Deus, a partir de agora comece a pensar conforme Deus. A forma como você raciocina é contrária a Deus, a partir de agora passe a raciocinar conforme Deus. A tua forma de sentir e desejar são contrárias a Deus, então a partir de agora passe a sentir e a desejar conforme Deus. Isso é arrepender-se. Isso é arrependimento. É mudar essa mente que é inimiga de Deus para se tornar numa mente que é aliada a Deus, numa mente que está submissa a Deus.
E como as palavras e ações de um indivíduo refletem a sua forma de pensar, raciocinar, sentir e desejar, o arrependimento, além de implicar uma mudança na forma de pensar, raciocinar, sentir e desejar do indivíduo, também inclui uma mudança na forma como o indivíduo fala e age. Então, ao convocar o povo ao arrependimento, porque o reino dos céus já havia chegado, João Batista estava ordenando que o povo desistisse da sua inimizade contra Deus nas suas mentes. João Batista estava ordenando que o povo abandonasse essa inimizade contra Deus. É isso que ele está fazendo. Ele está dizendo: vocês são inimigos de Deus no entendimento. Na mente de vocês, vocês são inimigos de Deus, e a partir de agora vocês têm que cessar com essa inimizade. Essa inimizade deve ser abandonada. E qual seria a evidência de que as pessoas que estavam ouvindo João, de fato, haviam aceitado? Porque essa é a condição de paz. Né? A condição de paz é a seguinte: vocês têm que mudar a forma de pensar. Mudar a forma de raciocinar, sentir e desejar. Essas são as condições de paz. E qual seria a evidência, então, que as pessoas, de fato, haviam aceitado as condições de paz estabelecidas por Deus? A evidência de que elas, de fato, haviam se arrependido. A evidência seria a mudança na forma que a pessoa, na fala da pessoa. Mudança no discurso da pessoa. Mudança na forma como a pessoa agia. Porque a pessoa fala e age de acordo com a sua mente. E se a pessoa mudou a sua mente, a fala da pessoa também vai mudar, o discurso dela vai mudar, as ações dela mudarão. Isso são as obras dignas de arrependimento. As obras que demonstram que de fato houve o arrependimento. A evidência de que a mente da pessoa foi mudada. A evidência de que agora ela não é mais inimiga de Deus na sua mente, no seu entendimento. Pelo contrário, ela se submeteu a Deus. Ela está falando como Deus fala. E ela está agindo como Deus age. Ela está falando como Deus ordena que ela fale na sua palavra. Ela está agindo como Deus ordena que ela haja. Essa é a evidência. Aqueles que, ao se arrependerem, trocaram de cosmovisão e passaram a pensar, raciocinar, sentir e desejar em concordância com a palavra de Deus, esses demonstram a veracidade desse arrependimento por meio das suas palavras e obras, as quais agora são feitas conforme a ordenação de Deus na sua palavra. E então, depois que João Batista foi preso por Herodes, Jesus assumiu a pregação de João. Em Marcos, vocês não precisam abrir lá, eu leio para vocês aqui, Marcos 1, 14 e 15. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o evangelho de Deus. Ele dizia: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no evangelho. Jesus aqui, João Batista pregava o arrependimento, e Jesus acrescentou ao arrependimento a fé no evangelho. Essas são as condições de paz e reconciliação estabelecidas por Deus. Elas foram primeiramente explicitadas por João Batista e depois pelo próprio Jesus. E as condições de paz e reconciliação são essas: mudança na forma de pensar, raciocinar, sentir e desejar, e então fé no Evangelho. E essas duas, ou esses dois, o arrependimento e a fé, são seguidos das obras que demonstram a veracidade tanto do arrependimento quanto da fé. A gente pode voltar para Colossenses, capítulo 1. Se você já creu no Evangelho
e já não é mais inimigo de Deus na forma que você pensa, raciocina, sente, deseja, fala e age, você agora mesmo está num estado de paz e reconciliação com Deus, e mesmo agora você está experimentando os benefícios dessa paz e reconciliação. Mas se você ainda não creu no Evangelho, se você permanece inimigo de Deus, a forma como pensa, raciocina, sente, fala e age, e deseja, eu esqueci de desejo aqui, ou se apesar de ter aparentemente crido em Jesus e se arrependido dos pecados, você percebe que ainda os teus pensamentos sempre tendem à inimizade contra Deus. Você percebe que você sempre raciocina contra Deus. Você percebe que sempre sente e sempre deseja contra Deus. Mas aparentemente você creu e se arrependeu. Se esse é o teu caso, é necessário que você rogue ao Espírito Santo para que ele te capacite a verdadeiramente crer no Evangelho e a mudar a mente. Porque embora a fé em Jesus e o arrependimento sejam mandamentos, a fé e o arrependimento também são dons que Deus concede às pessoas. É Deus que possibilita a pessoa crer em Jesus. É Deus que possibilita a pessoa se arrepender dos pecados. Então, porque pode ocorrer da pessoa realmente estar enganada. A pessoa, ela acha que creu em Jesus. A pessoa, olha, eu penso que eu criei em Jesus. Eu penso que eu me arrependi dos pecados. Mas ainda assim, eu percebo que a minha mente sempre é contrária a Deus. Eu sempre desejo as coisas que Deus odeia. E eu odeio as coisas que Deus ama. Eu sempre penso de forma contrária. Eu sempre raciocínio de forma contrária. Eu sempre sinto de forma contrária a Deus. É possível a pessoa realmente estar enganada. E conforme eu disse, neste caso, é necessário rogar ao Espírito Santo para que ele te capacite a verdadeiramente crer no Evangelho e a mudar a sua forma de pensar, a tua forma de pensar. E então, num ato de fé, faça tudo o que estiver ao teu alcance para de fato crer em Jesus e arrepender-se dos teus pecados. Porque o fato de que a fé e o arrependimento são dons não anula o outro fato de que eles são responsabilidades que Deus impõe às pessoas. Deus ordena a todos, em todos os lugares, que se arrependam. Do mesmo modo, Deus ordena a todos, em todos os lugares, que creiam no Evangelho. Então, você percebe, eu sempre pensei que eu tinha crido, mas talvez talvez a minha fé não é verdadeira, talvez o meu arrependimento não é verdadeiro. Rogue a Deus, rogue ao Espírito Santo, peça pela graça de Deus, pela sua misericórdia, que Ele te conceda a fé, que Ele te conceda o arrependimento, e então faça tudo o que estiver ao teu alcance para de fato crer em Jesus e para de fato arrepender-se dos seus pecados. Porque certamente Deus não despreza aqueles que, se humilhando perante Ele, reconhecem as suas incapacidades e pecados e afirmam um desejo de serem pacificados e reconciliados com Ele. Deus não rejeita aqueles que se humilham perante Ele. Deus não rejeita aqueles que se humilham. Deus não rejeita aqueles que percebem que ainda nada aconteceu nas suas vidas e não estão satisfeitas porque nada aconteceu nas suas vidas. Deus não rejeita essas pessoas. Deus não rejeita aqueles que se humilham perante Ele pedindo graça e misericórdia. Agora Deus rejeita aqueles que vão afirmar o seguinte: não. Se a fé é um dom, se é Deus que possibilita as pessoas a crerem em Jesus, se é Deus que possibilita as pessoas se arrependerem dos pecados, eu vou orar para que Deus me ajude a crer, eu vou orar para que Deus me ajude a me arrepender, mas se Ele não fizer nada por mim, quer saber? Eu também não vou
Eu não faço questão de crer em Jesus, sabe? Eu não tenho culpa se Deus não quer fazer isso por mim. Esse tipo de pessoa, Deus rejeita. Porque esse é o tipo de atitude que Adão teve no Jardim do Éden. Deus chega para Adão e diz: Adão, tu me desobedeceu, Adão? Tu fez aquilo que não deveria fazer? Deus disse: ó, não foi culpa minha, foi culpa do Senhor. O Senhor poderia ter feito Eva um pouquinho melhor do que o Senhor a fez, né? Não fui eu que criei Eva, foi o Senhor, é culpa do Senhor. Foi a mulher que o Senhor me deu. E daí Deus chega na Eva: Eva, que foi que aconteceu, Eva? Ela diz: pô, mas também é culpa do Senhor. Por que o Senhor permitiu essa serpente aqui no jardim? Se o Senhor sabia que Satanás iria se rebelar contra o Senhor, por que o Senhor o criou? É culpa do Senhor. Se o Senhor jamais tivesse criado aquele anjo de luz, ele jamais teria se rebelado contra o Senhor, ele jamais teria se apossado dessa serpente aqui. E eu jamais teria pecado contra o Senhor. Então, na verdade, a culpa não é minha, a culpa é do Senhor. É isso que Adão e Eva fizeram no Jardim do Éden. Em vez de assumir a responsabilidade pelos seus atos, eles jogaram a culpa em outro. Adão jogou a culpa em Eva e Eva jogou a culpa em Satanás, na serpente. Esse tipo de pessoa Deus rejeita. A esse tipo de pessoa Deus resiste. Porque isso é soberba, isso é orgulho, e Deus resiste aos soberbos. Deus dá graça aos humildes. Né? A pessoa que diz: eu pensei que eu tinha crido, eu pensei que eu tinha me arrependido, mas eu estou vendo aqui que acho que a minha fé não é verdadeira, acho que o meu arrependimento não é verdadeiro. E eu estou triste porque a minha fé e o meu arrependimento não são verdadeiros. Eu estou decepcionado. Eu preciso que o Senhor faça algo por mim, porque eu estou tentando, mas eu por mim mesmo não consigo. Eu preciso que o Senhor me ajude aqui. Oi? Sim, decepcionado não com Deus. Sim, quando eu disse eu estou decepcionado, eu quis dizer não decepcionado com Deus. Estou decepcionado comigo mesmo, porque eu pensei que a minha fé era verdadeira, eu pensei que o meu arrependimento era verdadeiro. E eu estou decepcionado comigo mesmo, porque eu percebi que a minha fé e meu arrependimento não são verdadeiros. Então eu preciso do Senhor aqui, eu preciso da tua misericórdia, eu preciso da tua graça, eu preciso do teu Espírito Santo transformando o meu coração, transformando a minha mente, para que de fato eu venha a verdadeiramente crer em Jesus e me arrepender dos meus pecados. Esse tipo de pessoa, é com esse tipo de pessoa que Deus se alegra. É com esse tipo de pessoa que Deus habita. Ore a Deus, clame pela sua misericórdia e graça, mas não fique de braços cruzados. Porque conforme nós afirmamos algumas semanas atrás, esperar em Deus não é sinônimo de cruzar os braços. Esperar em Deus significa orar a Deus, pedir que Ele resolva o problema, e então fazer tudo o que está ao teu alcance para resolver o problema em obediência a Deus. E aqui, eu estou vendo que eu não vou terminar essa pregação, então eu vou fazer algumas aplicações aqui. O exemplo mais fácil de entender, para mim, é o casamento. Embora eu não seja casado, mas eu tenho observado, né? Casais, crentes e não crentes, e
E eu tenho observado o seguinte: imagine um casal que está enfrentando problemas. Os problemas desse casal são devidos ao fato de que ambos, marido e mulher, não estão obedecendo a Deus. Se ambos estivessem obedecendo a Deus, não haveria problemas. Se o marido estivesse obedecendo a Deus em tudo aquilo que Deus ordena a ele como marido, e se a sua esposa estivesse obedecendo a Deus em tudo aquilo que Deus ordena a ela enquanto esposa, não haveria nenhum problema no casamento, porque o marido amaria a esposa como Cristo amou a igreja, e em todas as coisas, todas as decisões que ele deve tomar, ele tomaria a decisão correta, conforme a palavra de Deus. Todos os problemas que surgissem, ele resolveria de acordo com aquilo que a palavra de Deus ordena, e a esposa não se rebelaria contra ele. Ainda que a decisão que ele tomou conforme a vontade de Deus contrariasse aquilo que ela deseja. Ela se submeteria. Ela diria: não, meu esposo tomou a decisão, essa decisão aqui está conforme a palavra de Deus, eu vou me submeter à decisão dele, eu vou me submeter àquilo que ele decidiu, conforme a palavra de Deus. Não haveria nenhum problema nesse casamento. Os problemas ocorrem quando o marido deixa de cumprir as suas responsabilidades e quando a esposa também deixa de cumprir as suas responsabilidades. Então, nós temos esse casal que está enfrentando problemas no casamento e ambos vão até Deus em oração para resolver o problema. Ou os problemas, porque normalmente não é apenas um, né? São vários. Então eles vão orar a Deus para resolver os problemas. O marido, ele ora a Deus: Deus, o senhor está vendo aqui as dificuldades que eu e a minha esposa estamos enfrentando no casamento. Eu peço que o senhor dê uma solução para essas dificuldades. E a esposa ora da mesma forma. Não adianta de nada os dois orarem deste modo a Deus e então se levantarem da oração e continuarem fazendo o errado, né? Não adianta de nada, porque a solução do problema é eles começarem a obedecer a Deus. Essa é a solução. Se o problema decorre do fato de que eles não estão obedecendo a Deus no seu relacionamento conjugal, a solução é começar a obedecer a Deus no seu relacionamento conjugal. Então eles devem sim orar a Deus, mas não adianta o homem orar a Deus: Senhor, eu quero que o Senhor dê uma solução aqui para o meu casamento, e então ele se levanta da oração e fica de braços cruzados e não faz nada. Da mesma forma a esposa. Não adianta de nada ela orar a Deus, chorar diante de Deus para que os problemas sejam resolvidos e se levantar e ficar de braços cruzados e não fazer nada. Não. Ora a Deus. Ora a Deus. Isso é esperar em Deus. Ore a Deus pedindo uma solução e então faça tudo o que está ao teu alcance para solucionar aquele problema. Comece a ser um melhor marido. Comece a ser uma melhor esposa. Mas como eu serei um melhor marido? Como eu serei uma melhor esposa? Obedecendo aquilo que a palavra de Deus ordena. Assim é que você será um melhor marido, assim é que você será uma melhor esposa. Então, voltando ao tema aqui, você vai orar a Deus, pedir misericórdia, pedir graça, para que Ele te ajude, te conceda a fé em Jesus, te conceda o arrependimento, e depois de orar a Deus, você vai fazer tudo o que está ao teu alcance para de fato crer em Jesus e arrepender-se dos teus pecados. E repetindo aquilo que eu já afirmei aqui, certamente Deus não vai desprezar aqueles que assim agirem. Certamente Deus não vai desprezar aqueles que assim agirem. Os colossenses, outrora inimigos de Deus nos seus pensamentos, nos seus raciocínios, sentimentos, desejos, palavras e ações,
agora eles foram reconciliados e pacificados com Deus, assim como nós também. Versículo 21. A vós também que no outro tempo erais estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Aqueles que, de fato, creram em Jesus e se arrependeram dos seus pecados, foram reconciliados por Deus, ou com Deus, através de Jesus. E qual é o objetivo de Deus ao reconciliar consigo todas as coisas, especialmente ao reconciliar consigo os colossenses e a nós também? Qual é o objetivo? Nós encontramos isso na parte final do versículo 22. Para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Esse é o objetivo. O objetivo é que aqueles que foram reconciliados sejam santos, sejam irrepreensíveis, sejam inculpáveis, vivam neste mundo santa, irrepreensível e inculpavelmente. Esse é o objetivo da reconciliação. Esse é o objetivo da pacificação. Esse é o objetivo que Deus quer atingir ao ordenar que todos se arrependam dos seus pecados. É para que aqueles que se arrependeram dos seus pecados, para aqueles que abandonaram essa inimizade contra Deus, vivam de modo santo, irrepreensível e inculpável. O adjetivo santo descreve a pessoa que, além de estar isenta de pecado, foi separada por Deus do uso profano para o serviço dele. O adjetivo inculpável descreve o indivíduo que não tem defeitos morais nem espirituais, que não tem nenhuma culpa e por isso mesmo é inocente. Inculpável. Não há como achar culpa nele, porque ele é inocente. Já o adjetivo irrepreensível descreve a pessoa que, por não ter culpa alguma, por ser inocente, não é passível de ser repreendida. As pessoas só são repreendidas porque elas se fizeram repreensíveis, porque elas fizeram algo digno de repreensão. A pessoa irrepreensível é aquela que não necessita ser repreendida porque ela não fez nada que merecesse uma repreensão. Sendo este o objetivo de Deus ao nos reconciliar com Ele mesmo, não ouse nem te atreva a se afastar desse objetivo. Não ouse viver neste mundo de outro modo, a não ser aquele pelo qual Deus te reconciliou consigo mediante Jesus, a saber, viver de modo santo, inculpável e irrepreensível. E é aqui que nós encontramos a proposição principal dessa mensagem como a conclusão de tudo que nós tratamos até o momento. Abandone a inimizade contra Deus através da fé em Jesus e do arrependimento de pecados pelo qual você passa a pensar, raciocinar, sentir, desejar, falar e agir conforme Ele te ordena na sua palavra para que você viva neste mundo de modo santo, inculpável e irrepreensível. Lute para alcançar esse objetivo. Lute para alcançar o objetivo pelo qual Deus te reconciliou com Ele mesmo. Lute para viver neste mundo de forma santa, inculpável e irrepreensível. E como você fará isso? Bom, você fará isso não desprezando a Escritura e nem desprezando o culto a Deus. Pregue a Escritura a si próprio, alimentando a tua mente e coração com a palavra de Deus, pois nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Se as obras malignas dos incrédulos são governadas pelos seus pensamentos, raciocínios, sentimentos e desejos internos, todos os quais operam em inimizade contra Deus, o mesmo é verdade com respeito às obras que você deve praticar como alguém que foi reconciliado com Deus. Obras que sejam dignas de arrependimento e da fé, do arrependimento e da fé que você confessa em Jesus. Você deve alimentar a tua mente
para que os teus pensamentos estejam de acordo com Deus. Porque, quer ver? Vamos pensar o seguinte. Eu vou começar a treinar agora, né? Eu quero perder essa gordura excessiva no meu corpo e no lugar eu quero construir músculos, tá? Mas não adianta de nada eu me matar na academia e comer de forma errada, né? Eu tenho que comer, sim, carboidrato, porque eu preciso da energia do carboidrato para fazer os exercícios. Eu tenho que comer, sim, gordura, porque eu preciso da gordura para regular os meus hormônios. Mas eu não devo exagerar no carboidrato, eu não devo exagerar na gordura, e certamente eu devo aumentar a ingestão de proteína, porque sem a proteína, como é que eu vou construir músculos? Não adianta de nada eu me matar na academia e comer tudo errado, porque aquilo que eu estou colocando para dentro do meu corpo não está servindo ao meu propósito ao ir na academia. Da mesma forma, não há como sair da minha boca palavras que agradem a Deus se antes disso eu não tenha colocado para dentro da minha mente a palavra de Deus. Porque aquilo que Jesus afirmou é verdade. Ah, Jesus disse: olha, eu estou chegando aqui, eu estou expulsando os demônios e tudo, mas de nada adianta eu expulsar os demônios e vocês não preencherem a casa de vocês com outra coisa. Não adianta de nada, porque quer saber? O demônio ele foi embora, mas daqui a pouco ele vai sentir saudade de ti. Ele vai, olha só, eu gostava daquele cara, eu gostava daquela moça, eu gostava deles. Eu vou ver como é que eles estão. E o demônio chega, ele observa, ó, casa tá limpinha, tá bem organizada e tudo, mas está vazio. Tá vazia a casa. O demônio pensa, pô, tá vazio, eu posso entrar. E Jesus disse, ele não vai entrar sozinho. Ele vai trazer 7 demônios piores para a vida daquela pessoa. E Jesus, obviamente, está se referindo ali à sua geração. Aquela geração ali que estava ouvindo a pregação de Jesus, uma geração endemoniada, que foi liberta por Jesus, porque Jesus chega libertando todo mundo. Mas a maioria dos judeus não creram em Jesus. A maioria dos judeus daquela geração não creu em Jesus. E o final deles foi pior do que o seu início, porque eles rejeitaram o testemunho de Jesus, depois eles rejeitaram o testemunho dos apóstolos, e como castigo pela sua rejeição, Deus destrói a cidade do ano 70, Deus destrói o templo no ano 70. Então, da mesma forma, não adianta, você não vai falar palavras que agradam a Deus se você não colocar para dentro da tua mente a palavra de Deus. Você não vai agir conforme a palavra de Deus te ordena, se antes disso você não colocar para dentro da tua mente, para dentro do teu coração, a palavra de Deus. Então você deve dedicar tempo à leitura e ao estudo da palavra de Deus. Você também não deve desprezar o culto a Deus. Porque vamos imaginar que você não estivesse presente aqui nessa noite. Vamos imaginar que você tivesse pensado, hoje é quinta-feira, eu trabalhei o dia inteiro, eu não vou ir no culto hoje. Você não estaria ouvindo essa palavra. Você deixaria de ser abençoado ao não ouvir essa palavra. E eu não estou falando isso porque sou eu que estou pregando.
toda vez que você falta ao culto por um motivo não justo, e eu considero um motivo justo os seguintes: ficou doente, e a doença te impede de comparecer ao culto. Esse é o motivo justo. Ou então, um familiar ficou doente e você tem que. A doença é tal que a pessoa precisa de alguém cuidando dela. Tranquilo, é o motivo justo. Ou então, a gente estava indo para o culto e deu uma pane no carro. A gente ficou empenhado aqui. Não tem como ir. Tranquilo, motivo justo. Agora, eu estou cansado. Cansaço não é um motivo justo. Sabe por quê? Porque se alguém... aquilo que você gosta de fazer, você faz mesmo estando cansado. Eu não sou o tipo de pessoa que gosta de ficar saindo por aí, né? Vamos jantar fora, não sei o quê. Eu não sou esse tipo de pessoa. Nunca fui assim e tenho certeza que nunca serei assim. Mas tem pessoas que são, né? Tem pessoas que gostam de sair, vamos comer num restaurante, alguma coisa assim. Você pode ter chegado em casa cansado do trabalho e alguém te convida, vamos comer fora? Tu vai, mesmo estando cansado. Isso demonstra a tua idolatria. Você está cansado demais para cultuar a Deus. Mas você não está cansado demais para sair e se divertir. E olha só, nós temos aqui apenas 2 cultos semanais. Quinta e domingo. E esses cultos, eles têm 2 horas de duração. Tô quase queimando o tempo ali, faltam 3 minutos. 2 horas de duração, eles começam, os 2 cultos semanais começam às 19h30 e via de regra terminam às 21h30. 2 horas. Você tem todas as outras horas da semana para fazer aquilo que te agrada. Só 4 horas na semana. Né? Considerando a duração do culto. Claro que é um pouco mais, porque envolve a preparação antes, né, e tudo, mas em termos da tua presença neste lugar, apenas 4 horas. E imagine, por um momento, todas as pregações que você deixou de ouvir, e todas as pregações que outros irmãos deixaram de ouvir, e quantas dessas pregações trataram exatamente do problema que você e outras pessoas estão enfrentando. De repente, Deus estava dando a solução, mas você disse, hoje eu estou cansado, hoje eu não estou com vontade. Ou então eu tenho aquele outro compromisso. Não despreze a palavra de Deus e nem o culto a Ele, pois esses são os meios determinados por Deus para que você aprenda a viver neste mundo santa, inculpável e irrepreensivelmente. Nessa mensagem, você aprendeu que o arrependimento de pecados é necessário, pois todos os pecadores, pelos seus pecados, estão numa relação de inimizade contra Deus. Essa relação foi objetivamente desfeita, essa inimizade foi objetivamente desfeita por Jesus na cruz, porque Deus, em Cristo, reconciliou consigo mesmo todas as coisas, todas as que estão as que estão na terra e as que estão nos céus. Mas para que as pessoas experimentem os benefícios dessa reconciliação, é necessário que elas se rendam a Deus, que elas se entreguem a Deus, que elas aceitem os termos de paz que Deus estabeleceu. As condições de paz. E as condições de paz são 2. Arrependimento de pecados, que envolve a mudança na forma como o indivíduo pensa, raciocina, sente, deseja, fala e age.
E a fé em Jesus, a fé no Evangelho. A confiança de que em Jesus, na vida de Jesus, eu tenho uma justiça perfeita que me torna aceitável a Deus, que faz com que eu seja aceito diante de Deus. E na morte de Jesus, eu tenho o perdão dos meus pecados. Então, em Jesus, eu sou aceito por Deus. Em Jesus eu sou aceito por Deus. Essa é a fé em Jesus. E o arrependimento de pecados é essa mudança na forma de pensar, raciocinar, sentir, desejar, falar e agir. Esses são as duas condições que Deus estabeleceu na condição de paz e reconciliação. Os dois requerimentos que Deus faz. Arrependimento de pecados e fé em Jesus. Sabendo, então, precisamente tudo que implica o arrependimento de pecados, você está pronto para ordenar que os seus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos se arrependam dos seus pecados. Porque agora você sabe tudo o que implica. Né? O arrependimento de pecados implica a mudança na forma como o indivíduo pensa, raciocina, sente, deseja, fala e age. Então é a partir disso que você deve pregar o arrependimento de pecados aos seus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos. É isso que você deve explorar enquanto você prega a eles o Evangelho. E enquanto você ordena que eles se arrependam dos seus pecados e creiam em Jesus, é necessário que você mesmo continuamente se arrependa. Porque conforme nós afirmamos lá no início ainda, citando Martinho Lutero, quando Jesus afirma arrependei-vos, o objetivo de Jesus é que a vida dos crentes seja uma vida de contínuo arrependimento. Porque nós nunca estamos prontos. No sentido de que ainda há elementos na minha forma de pensar que devem ser adequados à palavra de Deus. Há elementos que já foram transformados, mas há outros que ainda não foram transformados. Há elementos na minha forma de raciocinar que já foram transformados, mas há outros que ainda não foram. Há outros elementos na minha forma de raciocinar que ainda estão numa posição de inimizade contra Deus. Nesses aspectos específicos, eu ainda estou raciocinando contra Deus, e é por isso que eu ainda, vez ou outra, peco contra Deus. É por isso que você ainda, vez ou outra, peca contra Deus. Porque ainda existem elementos na tua mente que permanecem em inimizade contra Deus. E você deve, então, entendendo que Jesus, ao ordenar o arrependimento, tem em vista a ideia de que toda a vida do indivíduo deve ser uma vida de arrependimento, você continuamente deve estar mudando a forma de pensar, raciocinar, sentir, desejar, falar e agir. Então, enquanto você prega o Evangelho aos teus familiares, amigos e vizinhos, pregue a você mesmo para que você não fique desqualificado, conforme Paulo escreveu. Né? Paulo tinha o seguinte receio. O receio de, ao pregar a outros, ele mesmo ficasse desqualificado. Né? Ele está tão interessado em pregar aos outros que ele acaba descuidando de si mesmo. Então, não cometa esse erro. Pregue aos outros, porque é necessário que você pregue aos outros. É necessário que você anuncie o Evangelho aos seus familiares, amigos, vizinhos, conhecidos. Mas enquanto você faz isso, abandone você mesmo a inimizade contra Deus. Através da fé em Jesus, porque a fé também é um ato contínuo. Né? Não é apenas crer. Não, eu criei em Jesus há 10 anos atrás. Não, tu tem que continuar crendo em Jesus. A fé que salva não é um ato isolado que ficou lá no passado. Não, a fé que salva, ela começou lá no passado, mas ela perdura no presente e ela avança em direção ao futuro. Eu criei há 10 anos atrás e eu continuo crendo hoje, e eu vou trabalhar para que daqui a 20 anos, 30, 50 anos, eu continue crendo.
Então, repetindo. Enquanto você ordena que os teus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos se arrependam dos seus pecados e creiam em Jesus, abandone você mesmo a inimizade contra Deus através da fé em Jesus e do arrependimento de pecados, pelo qual você passa a pensar, raciocinar, sentir, desejar, falar e agir conforme Ele te ordena na sua palavra, para que você viva neste mundo conforme o propósito de Deus, para que você viva neste mundo de modo santo, inculpável e irrepreensível. De modo santo, irrepreensível e inculpável. Amém.